Na aula de hoje nós vamos estudar juntos com vocês a lição de número 7 deste terceiro trimestre da CPAD em 2024. Estamos estudando um texto do pastor Silas Queiroz, onde nós estamos aprendendo nesse trimestre sobre o Deus que governa o mundo e cuida da família. Nessa lição 7, que vai cair no dia 18 de agosto, nós vamos aprender sobre a deposição da rainha Vasti e a ascensão de Esther. Eu me chamo pastor Janderson Nascimento, estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira. Boa sorte. Você que está chegando, se inscreve no canal, deixa teu comentário e inicia a tua aula por algumas bases bíblicas, tá? Inicie pelo texto áureo, que está em Tiago, capítulo 4, versículo 6, leia a verdade prática, e a leitura bíblica em classe de hoje se localiza em Esther, capítulo 1, versículos 10 ao 12, versículos 16, 17, 19, depois capítulo 2, versículos 12 ao 17. Leia esse texto deixando Deus te usar na IBD da sua igreja. Lembrando também que de segunda a sexta-feira eu estou por aqui ministrando aula para você. Toda segunda às 18 horas é encontro marcado, tanto aqui no YouTube como pelo Spotify, da classe dos adultos. Então não perde as nossas aulas para a gente crescer juntos em Jesus. Na lição de hoje, lição 7, nós vamos estudar a respeito da ascensão de Esther como rainha da Pérsia, como propósito, como projeto de Deus. É claro que nós vamos aprender a respeito dessa mulher de Deus que tem o seu nome original conhecido como Hadassa. Possivelmente seus parentes foram levados como cativos para a Babilônia no período do rei Joaquim. Isso é citado também lá no capítulo 2, versículos 6 e 7 do próprio texto de Esther. Ela nasce então entre os cativos, ela perde os seus pais e é criada pelo seu primo Mardoqueu, que cria como filha. Na passagem de hoje, no texto bíblico que nós vamos estudar com vocês, capítulo 1 e 2, nós vamos descobrir a respeito da sua ascensão ao Império da Pérsia. Vamos aprender também sobre a própria deposição da rainha Vasti, que rejeita o convite do rei Assuero, o grande Xerxes, que em um período de 180 dias estava celebrando um banquete e queria apresentá-la diante dos seus maiorais como um troféu. E pelo fato da sua rejeição, o rei Assuero então se ira e então retira o seu cargo de rainha e a bane do reinado. E durante esse processo nós percebemos então a ação de Deus, o propósito de Deus em realizar um grande livramento para com o povo judeu. É claro que o rei então sente falta da rainha e, aconselhado, ele então decide fazer um grande concurso na Pérsia, no seu reinado, para escolher a nova rainha. E aqui entra o propósito de Deus em levantar Esther como sua serva, como seu instrumento, para ser então uma bênção de Deus para trazer o livramento para Israel, para o povo judeu. É claro que quando nós olhamos para essa perspectiva, aprendemos grandes princípios para a vida cristã. Alguns princípios eu já quero compartilhar com vocês. O primeiro deles é o princípio da obediência e submissão à autoridade. Esther era submissa, obediente, decidia então obedecer à autoridade do seu próprio tio. Claro também que você vai aprender a respeito da providência divina, Deus agindo nas entrelinhas a partir da história de Esther, e você pode estar lendo o capítulo 8 de Romanos, versículo 28 também, que traz princípios assim extraordinários para você compartilhar em sala de aula. Você também vai aprender nesse capítulo sobre a própria preparação de Esther, o período, esse processo de preparação para um grande projeto de Deus, e isso demonstra então essa ação de Deus no propósito desta preparação. Vamos aprender também sobre essa coragem e fé que todos nós precisamos ter para o nosso crescimento em Jesus, como o próprio texto de Josué, capítulo 1, versículo 9 diz que nós precisamos ter coragem para enfrentar os desafios, como a própria Esther, anos mais tarde, passou a ter coragem. E é claro que você que está chegando por aqui, se pode, deixa teu comentário também. Coloca de onde você está me assistindo, o que você está achando desse trimestre, o que você está achando também do livro de Esther que nós estamos iniciando nesse processo, nessa jornada junto com vocês. Teu comentário é relevante para a gente.
E se você é professor da classe dos adultos e quer poupar o teu tempo para preparar a tua aula, eu tenho um recurso para te ajudar. É o Facilita EBD, onde você vai encontrar o esboço das aulas que eu estou sempre ministrando aqui para você. Você vai encontrar versículos a mais, uma pesquisa que eu sempre realizo para enriquecer a lição. Você vai encontrar, olha que coisa legal, o próprio PowerPoint, os slides, onde você pode utilizar esse material para ministrar na escola bíblica dominical da sua igreja. Está disponível em uma assinatura trimestral. É só você acessar facilitaebd.com.br ou então em um link na descrição desse vídeo. Fica à vontade, gente. Vai te ajudar muito a dinamizar as suas aulas. O primeiro ponto da lição trabalha então sobre o seguinte argumento: o banquete de Assuero e a recusa de Vasti. E para você poder ministrar a lição de forma assim, espetacular e quebrar o gelo junto com os teus alunos, antes de entrar no primeiro subtópico, faça a leitura de um versículo bíblico. É sempre interessante você fazer isso também. Apresente o texto de Esther, capítulo 1, versículos 5 ao 8. Peça um aluno para fazer essa leitura, onde você vai apresentar essa perspectiva do banquete do rei Assuero e o seu convite e a própria rejeição de Vasti. E o primeiro subtópico destaca o seguinte: o rei Assuero, onde nós vamos aprender a respeito de quem é esse personagem histórico junto com vocês, retirando alguns princípios para a nossa caminhada cristã. De acordo com a própria perspectiva histórica, o rei Assuero, conhecido também como Xerxes, ele reinou durante o período de 20 anos. E a própria história bíblica faz questão de dizer que ele governava sobre 127 províncias, entre a Índia até a Etiópia. A própria Bíblia também traz a perspectiva bem interessante, que durante 180 dias ele resolveu celebrar uma grande festa por suas vitórias. Durante 180 dias, ele decidiu então convocar os seus maiorais para participarem dessa grande celebração, para demonstrar então seus planos militares, para demonstrar então a sua riqueza, para demonstrar então a sua glória. O rei Assuero, ele aparece em citações diretas nos livros do Antigo Testamento. Observe, Esdras capítulo 4, versículos 6 ao 23. Ele é citado e é mencionado como Xerxes ali. Tá? O próprio autor do livro, que é o Esdras, ele menciona Xerxes, que é o próprio Assuero. Nós também vamos aprender que alguns estudiosos sugerem que a Bíblia também destaca que ele é um homem que tem uma habilidade tremenda de governo naquele processo histórico. A referência do livro de Esther é uma das referências mais ricas que nós temos sobre ele. A própria Septuaginta, a versão grega do Antigo Testamento, chama ele de Assuero, também conhecido como Artaxerxes. É importante você destacar isso. Esse personagem bíblico, esse personagem histórico que traz um impacto muito grande no Antigo Testamento. Em Daniel, capítulo 9, versículo 1, esse capítulo fala sobre a profecia das 70 semanas e o nome de Assuero também é citado nessa profecia. Observe como esse homem ele tem um significado grande e até mesmo profético dentro desse contexto bíblico. E olha que Daniel estava profetizando no período de Dário, tá? Essas referências sobre Assuero destacam então a sua grandeza, seu poder. O reinado de Assuero, como um grande governante da Pérsia, e é interessante você observar isso, se dá entre o ano de 486 a 465 a.C. Outro detalhe que você pode estar pegando também, ele é mencionado dentro do livro de Esther como o grande Xerxes, também como o grande Assuero. Alguns estudiosos consideram que o termo Assuero poderia ser então um título concedido ao rei. Observe que o texto bíblico também destaca que ele foi filho de Dário I, foi neto de Ciro e o seu pai foi Artaxerxes I. E ele é citado nesse texto também desses livros. Olha só, Esdras e Neemias. Em Esdras capítulo 7, versículo 1. É uma referência que você pode estar lendo sobre esse grande rei que está sobre o governo agora da Pérsia
mencionado no livro de Esther. Neemias capítulo 2, também versículo 1, vai dar fundamento sobre isso. Ele governa sobre 127 províncias e a Bíblia relata isso. Historicamente falando, nós podemos retirar algumas lições ou alguns princípios ou algumas referências sobre esse homem. Em 482 a.C., ele enfrentou uma rebelião na Babilônia que resultou danos significativos à cidade. A partir de 480, ele liberou campanhas militares contra a Grécia e se tornou famoso de forma muito clara dentro da própria história, ao ponto de enfrentar o próprio rei Leônidas da Esparta. Então aqui é uma referência extra-bíblica. Você vai perceber também que o livro de Esther fala sobre as suas campanhas. E durante o seu reinado, ele constrói diversos palácios. O rei Xerxes foi assassinado em seus aposentos em agosto de 465 a.C. Essas são as informações que nós temos a respeito desse grande homem de Deus e nessas referências bíblicas que estamos trabalhando com vocês. Então, pegue esses princípios para demonstrar que nós temos um personagem bíblico que tem referências históricas e, ao mesmo tempo, extra-bíblicas para poder comprovar sua existência. E aqui só dá, então, firmeza e clareza sobre a existência de Esther, firmeza e clareza sobre esse relato bíblico que nós estamos trabalhando junto com vocês. Caminhando, vamos agora para o segundo subtópico, que aborda sobre esse grande banquete que está sendo citado dentro da própria lição e dentro das Escrituras. O pastor Silas Queiroz menciona na própria lição que o rei Assuero realiza então um grande banquete de 180 dias para demonstrar o seu poder, suas conquistas, seus projetos militares. E ao mesmo tempo a rainha Vasti também realiza um grande banquete como sua esposa para as mulheres do palácio. O rei Assuero, rei da Pérsia, ele organizou um grande banquete na fortaleza de Suzã. Isso aqui é registrado dentro da própria Bíblia, convidando então os poderosos da Pérsia e da Média. Após 7 dias de festividade, ele então convoca a rainha Vasti para exibir a sua beleza como um troféu diante então dos seus maiorais. E a Bíblia faz questão de descrever que ela rejeita esse convite e por causa disso ela então é destituída da sua posição no ano de 483 a.C. Outro detalhe que você descobre que as razões para a recusa da própria rainha Vasti não são mencionadas na Bíblia, mas essas razões podem ser levantadas por algumas questões. Possivelmente o rei Assuero estava alcoolizado. Possivelmente o rei Assuero queria convocá-la para uma exibição e zombaria. E é claro que no seu papel como rainha, ela decide então rejeitar esse convite. É claro que isso traz consequências no Império da Pérsia, porque a rejeição de um convite do rei causaria então consequências drásticas no próprio reinado. E por causa disso, ela então é deposta do seu cargo e banida do reinado. É claro que depois disso, o rei então sente saudade da sua rainha. E a partir dessa visão, você vai perceber que aqui entra a providência divina, a ação de Deus, o trabalhar de Deus em estabelecer Esther como sua serva para ser escolhida durante aquele processo onde é estabelecido um concurso para a escolha da nova rainha em todo o império. Esther é escolhida pela mão de Deus, pela ação de Deus, para proteger o povo judeu da trama de Amã. Observe, aqui você encontra a soberania de Deus em colocar seus servos, suas servas em lugares certos para, na hora certa, serem instrumentos na sua mão. Deus, de repente, pode estar abrindo uma porta para você, uma porta para o teu aluno, colocando ele em determinadas posições como um instrumento na sua mão para edificar vidas e ajudar pessoas. Pega essas aplicações e seja um instrumento também para edificar vidas e ajudar pessoas. E claro, se você pode me ajudar também, deixa o like aqui, o teu comentário, é importante para a gente. Vamos agora para o terceiro subtópico, onde nós vamos aprender sobre o convite à rainha Vasti.
Quando nós estudamos agora o perfil da rainha Vasti, nós vamos entender que ela é conhecida como a primeira esposa do rei Assuero, o grande Xerxes, o rei da Pérsia. É claro que pelas escrituras nós vamos aprender que ela rejeita esse convite. Tem diversas consequências aqui, tá? Tem diversas situações também. Ela pode ter rejeitado pelo fato de ter sido exposta, pelo fato da zombaria. Também pode ter rejeitado pelo seu próprio orgulho, pela desobediência, por poder demonstrar então o seu orgulho diante do rei, e isso aqui causou um grande problema para a sua vida. A Bíblia não especifica os motivos exatos pelos quais a rainha Vasti recusou comparecer no banquete do rei. Mas Esté capítulo 1, versículos 10 ao 12, vale a pena você ler. Ela recusou obedecer à ordem do rei. E recusar obedecer à ordem do rei da Pérsia é um grande problema. Várias interpretações podem ser trazidas ou apresentadas a respeito dessa recusa de Vasti. Citei algumas, mas agora eu quero ser específico junto com vocês para que você possa então entender algumas outras interpretações sobre a rejeição de Vasti. Primeiro, a humilhação pública. É possível que ela rejeita comparecer diante do rei alcoolizado, diante dos seus maiorais, por uma humilhação pública. Segundo, é possível que ela não aceitou comparecer diante do rei por respeito próprio, afinal de contas, ela é uma rainha, filha de reis também. E é claro que ela decide então rejeitar esse convite. Terceiro, você pode perceber também que ela pode ter levantado um desafio à autoridade do próprio rei. Então, isso aqui é um grande problema. Esse desafio à autoridade do próprio rei pode ter sido a situação que então rejeita-se aí sua própria posição como rainha. Ela é destituída então desse cargo por causa dessa desobediência, essa ação contra o próprio rei em se levantar contra a sua própria autoridade. Então, na ideia da Pérsia, isso se encaixa muito bem. Quando alguém rejeitava a autoridade do rei, era digno de morte, ou então era expulso e banido do próprio reinado, e é o que acontece com a própria rainha Vasti, presente aqui no texto bíblico. Eu espero estar ajudando você, tá? Se eu tô, se você está assistindo a aula, tira uma foto, me marca no Instagram também. Deus abençoe você. Vamos caminhar para o segundo ponto. No segundo ponto, nós vamos aprender que Vasti resiste então à ordem do rei e por causa disso ela é deposta. Mais uma vez é importante você fazer a leitura de um versículo bíblico, e uma passagem que eu quero destacar está em Esté capítulo 1, versículo 9, onde você vai perceber também a perspectiva da própria rainha Vasti, que também oferece um banquete no palácio, contrário ao próprio banquete do próprio rei Assuero. O primeiro subtópico vai demonstrar a recusa da rainha. Quando nós paramos para entender sobre a recusa da própria rainha Vasti ao banquete do rei Assuero, nós descobrimos então, por informações da própria Midrash, que Vasti possivelmente era a bisneta de Nabucodonosor II, filha de Belsazar, rei babilônico, e é claro que esses reis foram assassinados pelos persas. Nós vamos perceber isso sendo citado lá a partir do capítulo 5 de Daniel, tá? Então, pelo Midrash, você vê esse parentesco da própria rainha Vasti com os próprios babilônicos. A rainha Vasti, ela então é casada com o rei Assuero, rei da Pérsia, e é claro que pela própria escritura nós vamos aprender que ela então decide realizar um banquete contrário ao banquete do rei e rejeita o convite do rei. Então, por essas informações extras bíblicas, descobrimos então essa rejeição que ela dá ao próprio convite do rei. Segundo o pastor Silas Queiroz, ele traz a seguinte informação. Ele vai descrever que há várias interpretações sobre as ações do rei com a rainha Vasti. As fontes que tentam justificar exatamente essa rejeição da rainha Vasti se dão da seguinte maneira: pela própria questão do seu orgulho pessoal. E o texto bíblico vai descrever o seguinte: em Esté capítulo 1, versículos 10 e 12, faz questão de dizer que ela recusa
especialmente participar do banquete do rei. Contudo, quando nós aprendemos sobre a própria questão da deposição da rainha Vasti, nós aprendemos também sobre a soberania de Deus em levantar Esther para esse propósito, com o objetivo de livrar o povo judeu. E aqui nós vamos aprender que Esther é levantada com um papel crucial, capítulo 2, versículo 17. Então essa é a fonte crucial desse levantar de Esther no lugar da própria rainha Vasti. É claro que há diversas fontes extras bíblicas que vão falar diversos motivos porque ela rejeitou. Há uma interpretação da própria teologia feminista, há uma interpretação da teologia liberal. Porém, nós estamos trabalhando uma interpretação bíblica com vocês, aquilo que a gente entende a partir do texto sagrado, e vamos ficar com essa interpretação. O foco do texto é demonstrar por que Deus então levanta a própria Esther como seu instrumento. É o mesmo exemplo que vai acontecer com Daniel capítulo 3. Levantam-se a pergunta: onde está Daniel quando os jovens foram lançados na fornalha e rejeitaram se curvar diante da estátua do rei? O texto não se preocupa em falar onde está Daniel. Daniel estava adorando a Deus, é claro que nós sabemos disso. Daniel poderia estar em um serviço mandado pelo próprio rei, poderia estar doente, poderia estar em outro lugar realizando outra obra, mas o foco do texto é em demonstrar a ação de Deus. É exatamente o que está acontecendo aqui. O foco deste capítulo é demonstrar como Deus então levanta a Esther como seu instrumento. Que princípios nós podemos retirar? Primeiro, é a fidelidade à palavra de Deus. E é por isso que a gente precisa tomar cuidado em não adicionar diversos elementos extras bíblicos que vão tirar o foco da mensagem, tá? Segundo, ter cautela também com as interpretações. Vamos ficar com essa visão bíblica, que o foco é demonstrar esse levantar de Esther para essa ascensão como rainha. Terceiro, essa confiança também na providência divina, que esse é o foco principal do texto bíblico. É claro que vai ter diversas adições extras bíblicas, por que Vasti rejeita então esse convite de Assuero. Há diversos estudos, diversas pesquisas que vão demonstrar isso. Porém, vamos trabalhar o que a Bíblia está dizendo e a partir dessa visão também você pode explicar isso junto com os teus alunos. Caminhando, vamos agora para o segundo subtópico do segundo ponto, que fala sobre a aplicação da lei. Estou falando aqui agora da lei persa. Por isso, quando nós pegamos a Bíblia, nós vamos descobrir que de fato o rei Assuero estava sob a influência do vinho. E pelo fato da rejeição de Vasti, por N motivos, ela então é deposta do seu cargo de rainha. É claro que a lei persa ela não volta atrás. Vamos só comparar isso com você. A lei babilônica ela voltava atrás. Exemplo, o rei dava uma palavra, mas o rei depois pensava bem e retornava com a palavra do rei então tinha essa autoridade. O rei ele podia fazer isso. Já no governo persa, anos mais tarde, é diferente. O rei deu a palavra tem que ser cumprida. Observe lá, Daniel capítulo 6. O rei Dário já é no período persa, quando ele então decide enviar para a cova dos leões aquele que não adorasse durante um período a sua própria lei, ou seja, mesmo obedecesse a sua própria lei, que é o caso que acontece com Daniel, essa pessoa seria enviada para lá. E quando o rei descobre que a pessoa que foi enviada era o próprio Daniel, ele decide tentar mudar a lei, mas não conseguia. A lei persa ela não volta atrás. Então, essa perspectiva é interessante. E pelo fato da rainha desobedecer um convite do rei, uma ordem do rei, isso então traz consequências entre os seus maiorais. É por isso que ela então passa a ser deposta do seu reinado. É claro que aqui nós vamos ter alguns princípios dessa lei persa. Você pode ler capítulo 1, versículos 13 ao 14. Nós vamos entender exatamente alguns princípios para a nossa vida cristã. Nós precisamos ter prudência em decisões difíceis, tá? Esse é o primeiro princípio que você pode pegar, fundamentando em Esther, capítulo 1, versículo 15. Nós precisamos ter sabedoria na tomada de decisão. Não agirmos então como Vasti, mas precisamos agir com sabedoria para buscar uma orientação para decisões importantes. Segundo, respeito às regras e às leis. Esse texto, essa passagem nos ensina a respeitar as regras e as leis de um país. Isso aqui está muito claro dentro do texto. Terceiro,
A liderança com responsabilidade também é demonstrada. Ela era líder, mas ela também deveria ter as suas responsabilidades. O rei estava convocando para estar apresentando-a diante dos seus maiorais. Essa visão bíblica também demonstra as consequências da própria ação da lei persa sobre a rainha Vashti. A partir desses princípios, você pode estar aplicando também em sala de aula, e minha oração é que Deus te use na EBD da tua igreja em nome de Jesus. Se você conhece alguém, envie essa aula para ele, para ela. Vamos agora para o terceiro subtópico do segundo ponto, que fala sobre a sentença de Vashti. De acordo com o pastor Silas Queiroz, um dos sábios da própria Pérsia, chamado Memucã, influenciou o rei Assuero sobre a deposição da própria rainha Vashti para cumprir as leis da Pérsia. Então você percebe que isso é muito forte na cultura persa. O rei não pode voltar atrás, ninguém pode desobedecer às leis do rei. Aqueles que desobedecem então são levados à morte. E por essa influência de Memucã, você vai perceber que, sendo a rainha, ela é levada então à própria deposição do seu cargo. Ela perde os seus direitos. E isso é citado em Esther capítulo 1, versículos 17 a 18. É claro que o próprio rei também recebe um conselho por Memucã, depois desse processo, para poder estabelecer agora um concurso, espalhando cartas por todas as províncias, as 127, para escolher jovens belas, para que uma delas pudesse se tornar, então, a nova rainha da Pérsia. Isso é citado em Esther capítulo 1, versículo 27. Observe que esse cumprimento das leis na Pérsia é muito mais forte, muito mais presente do que no período do próprio processo da Babilônia. Que princípios nós podemos retirar aqui? Nós vamos ver essa visão da liderança com responsabilidade, sobre essa compreensão da deposição da própria rainha Vashti. Ela sofreu consequências por suas desobediências. Você vai perceber também esse apoio à autoridade familiar. Esse rei Assuero agora, ele passa a descrever um decreto para estabelecer agora uma nova família, ou seja, uma nova esposa para o próprio rei. Isso é também demonstrado. Você também vai ver essa prevenção e esse desrespeito e a discórdia sendo demonstrada aqui. O próprio Memucã descreve que aquela ação de Vashti, se não fosse punida, as mulheres do próprio palácio, as mulheres do governo, as mulheres dos maiorais também teriam a mesma atitude que a rainha Vashti. E por causa disso, eles buscaram uma harmonia social dentro da Pérsia, nesse contexto histórico que nós estamos falando. Por isso, a deposição da própria rainha Vashti. Caminhando, vamos então para o terceiro ponto. Espero estar contribuindo com você. Deixa o like aí também, tá? O terceiro ponto fala agora sobre Esther, uma judia que se torna rainha em uma terra estranha. Não se esqueça de ler uma passagem bíblica neste terceiro ponto. Uma passagem que você pode estar lendo está em Esther, capítulo 2, versículos 1 ao 4, onde o rei Assuero decide então a nova rainha. E o primeiro subtópico vai destacar sobre essa perspectiva de 4 anos depois. O pastor Silas Queiroz coloca então o seguinte dado, que quando Vashti é deposta, esse rei, o rei Assuero, então enfrenta uma batalha junto com seus maiorais. Nesse processo aqui, ele vai citar que durante esse período, 4 anos depois, ele então para refletir e sente saudades da própria rainha. E a partir disso se inicia o concurso. Quem cita isso é o próprio pastor Silas Queiroz, apresentando o texto de Esther, capítulo 2, versículo 1, descrevendo que aquele decreto da deposição da rainha Vashti e o decreto agora para a nova rainha é um processo aí de 4 anos. Isso é citado também em Esther 2:2. Então, você vai perceber que o rei agora sente falta da antiga rainha e, por conselho então dos seus maiorais, dos seus sábios, estabelece agora uma nova rainha. Essa convocação das jovens é demonstrada também dentro do texto. Assuero então decidiu convocar jovens para que uma delas pudesse se tornar então a grande rainha da Pérsia. Há aqui um aspecto do cuidado e o preparo, você vai perceber isso sendo citado dentro do texto, onde todas foram colocadas
aos cuidados de Hegai, o guarda das mulheres, para serem trabalhadas, tratadas, bem vestidas, bem cuidadas, para poderem se apresentar ao rei. 12 meses de tratamento de beleza, isso é citado dentro do texto. Olha só o período de tempo sendo levado, 12 meses de tratamento de beleza, isso está em Esté 2,12. Essa seleção e aprovação, isso está em Esté capítulo 15, versículo 17. Não tinha que ter somente uma aparência física bonita, mas tinha que ter caráter, tinha que ter essência. Isso aqui traz tantos princípios para a gente, né? Caráter, essência, saber quem é a pessoa, sobre o seu aspecto de liderança. Esté, ela encontra esse favor do rei, o rei se agrada de Esté, em Esté capítulo 2, versículo 17, e em Esté capítulo 2, versículo 17 também se inicia aí o processo da coroação de Esté como rainha, como propósito de Deus, como ação de Deus. Que princípios você pode estar retirando aqui? Você está vendo a ação de Deus, você vê o cuidado de Deus, você vê o período histórico de 4 anos para todo esse processo, tanto desde a deposição da rainha Vasti, batalhas que o rei enfrenta, agora um novo decreto, o período de preparo dessas meninas e a escolha de Esté, isso é um período de 4 anos. Você vai perceber também esse cuidado de Deus em trabalhar aqui com um grande propósito, né? Com uma grande ação, para livrar o seu povo de um levantar do inimigo que já estava a caminho. Vamos caminhar então junto com vocês para o nosso segundo subtópico do terceiro ponto, que aborda agora sobre o universo da escolha. O pastor Silas Queiroz, caminhando conosco nessa ministração, ele faz questão também de destacar que Estela é escolhida de forma extraordinária. Nós já sabemos que ela é prima de Mardoqueu, ela é criada como se fosse sua filha. É criada a partir dos princípios judaicos, criada a partir da lei. Ainda mais Mardoqueu, que era um escriba. Com certeza lhe apresentou as escrituras. É claro que aqui nós vamos aprender esse cuidado de Deus sendo refletido em toda a palavra. Deus escolhe pessoas para propósitos extraordinários. Dentro da Bíblia, nós vamos ver alguns princípios que podemos destacar sobre esse processo de toda escolha, esse universo da escolha aqui. A primeira delas é a provisão divina. Você não pode tirar a providência dessa ministração. Então lembra da providência divina na seleção de Esté para ser uma serva escolhida para se tornar a rainha da Pérsia. Isso aqui é fundamental, não jogue isso fora não. Segundo, você vai ver aqui a obediência e respeito à autoridade. Ela obedeceu seu primo Mardoqueu, respeitou a autoridade dele, mesmo se tornando rainha da Pérsia, tá? Olha que interessante, ela se tornou uma pessoa que tem uma identidade, respeito pela autoridade, respeito também os costumes da própria Pérsia, obedece até o rei quando ela vai se encontrar com ele sem convite. Isso aqui é muito forte, porque ela ora e jejuma para aquele processo. Depois nós vamos ver aqui o favor e a graça de Deus também diante dos outros. Ela ganha o favor de Assuero, ganha o favor do rei, pelo fato então de ser uma pessoa de bem, pelo fato de ser uma pessoa de caráter. Nós também precisamos aprender com isso. E ela também demonstra de forma muito clara essa preparação e essa obediência que ela tem. Ela se submeteu ao processo de preparação, ela agiu em obediência para Deus, então, de forma muito clara, através dessa paciência, manifestar a sua glória. Tem muita gente que quer alcançar lugares altos, mas não quer passar pelo processo da preparação. Todos nós precisamos passar pelo processo da preparação. Esther nos ensina isso. Esse posicionamento estratégico agora de Mardoqueu, guiando Esther, também é demonstrado no texto, através da oração, através da busca, Deus agindo nesse posicionamento, ela respeitando a liderança do seu primo, que considerava como pai, respeitando a liderança também do rei. Isso tudo demonstra exemplos aqui sobre fé, sobre obediência, sobre paciência, sobre confiança na providência divina. Pega algum desses princípios e foca nisso junto com os teus alunos. Caminhando, vamos agora para o terceiro e último subtópico, que destaca sobre a obediência de Esther.
A Bíblia também demonstra que Mardoqueu insistiu que Esther não revelasse a sua origem durante o processo da escolha, durante o processo então da sua ascensão como rainha, mas somente no momento certo. Isso aqui demonstra o princípio da obediência que ela também apresenta e a sua confiança que ela tem com Mardoqueu. Observe esse princípio da obediência sendo demonstrado. Ele cuidava dela diretamente, de forma muito específica, antes dela se encontrar com o rei. Esther, de acordo com a Bíblia, ela assume o lugar de Vasti em Esther capítulo 2, versículos 10 ao 17. Mas ela é obediente, ela não revela então a sua origem. Tudo isso aqui demonstrava já o propósito de Deus. Aqui nós podemos perceber exatamente alguns princípios. O cuidado e proteção. Mardoqueu cuidava de Esther, orientando ela, amando ela também. Todos nós precisamos de pessoas que nos ajudam em momentos difíceis. E isso é demonstrado aqui com muita responsabilidade no texto. Essa visão agora de preparação e paciência, 12 meses de preparação, 12 meses de paciência que ela tem, o próprio Mardoqueu também demonstra isso. Nós vamos aprender também sobre o favor divino, quando ela conquista agora esse aspecto de ser rainha, ela então revela quem ela é para o próprio rei Assuero e aqui demonstra o cuidado de Deus em proteger o povo de Israel. Tudo isso traz aqui princípios ricos para o nosso crescimento em Jesus e, claro, para esse testemunho de fé que todos nós precisamos ter para a glória de Deus ao aprender essas lições na Bíblia. E para a gente concluir, nós vamos aprender que Esther havia alcançado um dos pontos mais altos que existiam naquele processo, mas com objetivo, com propósito, onde Deus estava então trabalhando nela. Paciência, obediência, confiança então na providência divina, isso é demonstrado também dentro do texto. E que você em Cristo também possa demonstrar essa confiança em Jesus mediante a sua fé. E se eu ajudei você, se essa aula foi edificante para a sua vida, gente boa, por gentileza, deixa teu comentário aí nesse vídeo, envia essa aula para alguém, me segue nas nossas redes sociais, @Janderson Nascimento, você encontra no Instagram, no TikTok, no Spotify, aqui no YouTube, ou então você coloca Janderson Nascimento EBD no Google, que você vai encontrar o nosso material. Agora eu quero orar por você que vai ministrar essa aula, para que Deus te use na palavra na EBD da sua igreja. Agora na Escola Bíblica, momento especial de oração. Vamos orar juntos pedindo então a direção de Deus. Senhor, nós te agradecemos e pedimos a direção do Senhor sobre a vida do teu servo e serva que vai ministrar essa aula. Capacita os teus filhos na verdade, na tua palavra, dando sabedoria, Senhor, sobre o livro de Esther. Assim, Senhor, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Para aprofundar os seus conhecimentos, confira as dicas de leitura da aula de hoje. Como dica de leitura, eu quero apresentar para você O Deus que Governa o Mundo e Cuida da Família, texto do pastor Silas Queiroz, você encontra no site da editora CPAD. Israel no Exílio, esse material extraordinário do Ralph Klein, da editora Academia Cristã em Paulos, vai te ajudar a conhecer a respeito desse aspecto que nós estamos estudando com vocês. Manual dos Usos e Costumes Bíblicos, do William Collerman, editora Betânia, material extraordinário, que pode te ajudar também a crescer. E quero indicar para você também a revista Ensinador Cristão. Nesse material aqui você encontra recursos para poder melhorar aí as tuas aulas na Escola Bíblica Dominical durante esse trimestre. Eu te aguardo por aqui na lição 8, onde nós vamos aprender e trabalhar com vocês sobre a resistência de Mardoqueu. Até a próxima semana, se Deus quiser. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br.
Quer se preparar ministerialmente? Faça teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus. ADVIC, Avenida Serrinha, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.